não sei se vocês viram aquele filme Gifted Hands, que tinha um cara lá, né? Que era um preto que fez medicina e era um puta de um cirurgião e tava lá disputando uma vaga no hospital americano para ser médico lá, cirurgião, né, titular do serviço. E ele tava disputando e papapá. O que acontece é o seguinte, chega num certo nível, né? Chega num certo nível que as pessoas são muito iguais, muito semelhantes. Assim, olha, francamente falando, dependendo do nível de contratação que você vai fazer com alguém, né? Você tem dois super advogados. Tem um nível que o saber técnico, o conhecimento técnico do sujeito acerca do assunto que ele domina, acerca daquilo ali que ele faz. Então, por exemplo, um contador, sei lá, um médico mesmo, um advogado, né? Uma pessoa que faz a finalização da parte artística. Eu falo, olha, tem uma parte que chega num nível que é muito semelhante ao que os dois sabem. É muito semelhante. Como é que você faz a seleção dos sujeitos? Os dois, um fez faculdade em Harvard, outro em Cambridge, outro fez a pós-graduação em Cambridge, outro em Harvard, e depois os outros fizeram pós-doc, né, na Europa. Depois, porra, é tudo igual, você tá entendendo? Não dá muito para depois você decidir baseado só nos critérios técnicos. E aí, não sei se vocês lembram, nesse filme Gifted Hands, chega uma hora que, porra, eles já estão sendo peneirados, já não tinha mais diferença entre um e outro, né, entre os finalistas lá. E o médico, né, que é eu não lembro o nome dele, né, mas o médico preto, ele chega e entra no centro cirúrgico com o chefão lá, que era um tipo de prova que eles estavam fazendo, entra no centro cirúrgico com o chefão, e ele tá operando e o chefão bota uma música clássica para eles ouvirem enquanto eles estão fazendo a cirurgia. E assim que toca a primeira nota, o concorrente à vaga faz um comentário sobre a música, né? Ben Carson, é isso aí mesmo, obrigado por lembrar. Ben Carson. E aí o Ben Carson faz um comentário sobre a música, né? O chefão olha e se surpreende, fala, porra, esse sujeito tem um conhecimento que está para além do conhecimento técnico. Né? Ele tem um conhecimento que está para além do conhecimento técnico, porque o conhecimento técnico estava igual, os dois tinham, né? Os dois concorrentes, os dois disputantes da vaga tinham. Né? E aí o sujeito faz um comentário sobre uma música clássica e eles ficam ali conversando sobre a música clássica e é evidente que quem é selecionado para a vaga é o Ben Carson, que além de ter uma competência técnica extraordinária, tem um conhecimento que está para além do conhecimento requerido da sua área de competência. Isso, de certo modo, é a filosofia. Uma pessoa que não domine ou não tenha recursos de filosofia, de letras, de cinema, deixa eu falar pra você, é uma pessoa que fica pra trás. Muitas pessoas falam o seguinte, olha só, escuta aqui o que eu vou falar agora, que isso aqui é super importante. Muitas pessoas são tímidas, por exemplo, né? E aí começam a namorar e não sabem o que falar na família do namorado, não sabem o que falar exatamente na família do noivo, não sabem o que falar na roda de amigos do namorado, não sabem o que falar na roda de amigos da namorada. E fica lá, o cara fica lá meio paradão, fica rindo assim do que os outros estão falando, ou então a menina fica quietinha assim, né, rindo do que os outros estão falando também. Tudo bem, porra, tem uma coisa chamada personalidade, temperamento, tem pessoas que são mais tímidas, mais fechadas mesmo. Isso é uma coisa. Outra coisa é a pessoa não conseguir falar, não conseguir se posicionar, não conseguir entrar numa roda, não é se posicionar no sentido de, minha ideia, foda-se a tua ideia, mas ser uma pessoa simpática, o small talk, entenda, o small talk, essa coisa dessa conversa trivial, essa conversa amena, que faz as pessoas gostarem de estar ali ao seu redor, é uma arte, você tá entendendo? Existem livros, inclusive, em ingleses, que ensinam a porra da arte do small talk. O small talk é uma arte, o small talk não é falar assim sobre, não é falar mal dos outros, isso aí não é small talk, isso aí é falta de educação. Mas tem o small talk que é uma arte de você falar, né, de ser simpático, vamos botar assim, de você fazer a vida dos outros mais agradável a partir de um encontro fortuito com você, tá? Então, existem coisas que a gente precisa de fato estar atento, não para o small talk. O small talk é, como quem diz o seguinte, é a primeira escada, é o primeiro degrau, por assim dizer, de uma escada ampla que leva até a transcendência, até a capacidade de você conseguir falar sobre as coisas mais importantes do mundo e da vida, né? Te tira do império, por assim dizer, da matéria, do império dessa trivialidade tosca e corriqueira e opressiva que é a decomposição de tudo quanto se vê. Fala, mas é óbvio, né? Isso aí é uma coisa mais óbvia. Então, para muitas dessas pessoas que são tímidas,
muitas dessas pessoas que são encolhidas em rodas de amigos, em rodas, né, de parentes, etc., você pode ter certeza que não é exatamente a tua personalidade ou o teu temperamento que estão em jogo. Na maior parte das vezes o que está em jogo é que você não tem recursos. Não tem recursos. E o que é ter recursos? Entenda, a linguagem, por mais que você pense o contrário, a linguagem, ela não é algo espontâneo, né? Eu não nasço, né? Eu não venho à existência, minha mãe não me pare, né? Quer dizer, eu não saio lá das entranhas de minha madre, da minha mãe, já sabendo, por exemplo, compor sonetos como Camões. É óbvio que não. Eu choro, feito um bebê chorão. E depois, claro, eu vou adquirindo alguns recursos linguísticos, poucos, que é o que você tem, provavelmente, são poucos recursos linguísticos que fazem com que você consiga se comunicar minimamente para que as suas necessidades básicas sejam atendidas e para que você tenha algum domínio técnico mínimo daquela área mínima na qual você está instalado. Então entenda, você está muito longe de dominar a linguagem, né? Por isso que quando você está numa roda de amigos que falam, você se sente oprimido na maior parte das vezes. Por que você se sente oprimido? Porque você não domina a linguagem. Aquilo para você é algo estranho, né? Você tenta falar uma primeira vez como se estivesse no ambiente doméstico ou no ambiente profissional. As pessoas não te dão ouvidos. Por quê? Porque você não está nem no ambiente doméstico, nem no ambiente profissional. Ora, no ambiente doméstico, as pessoas te ouvem porque elas te amam, você está entendendo? As pessoas gostam de você. Né? Você é a queridinha, ou então você é a chatinha, você é a bubuduquinha, né? Do papaizinho. Então as pessoas ouvem você porque, bem, estão acostumados com essa sua chapa, com a sua lata, com a sua cara, né? Estão acostumados com a tua pele, com o teu timbre de voz. Você tem ali, claro, né, uma familiaridade, porque as pessoas te ouvem e tendem a te dar ouvidos, ou preste atenção no que você está falando, no ambiente familiar, no ambiente doméstico. No ambiente profissional, por outro lado, você está entregando algo útil para as pessoas, né? Um relatório, um diagnóstico, um desenho, um texto e assim por diante. Porra, num ambiente de bar, você não está entregando nada. Então entenda, você precisa de um domínio mínimo da linguagem, você precisa de repertório, caralho. Você precisa de repertório. E só o que te dá repertório, para que você seja uma pessoa que seja minimamente interessante, para que você fale e alguém te ouça, o que te dá repertório entenda, a filosofia, a literatura, o cinema, o conhecimento dessas coisas. Senão você não tem repertório, Flor. Entendeu? Então lá naquele filme que eu falei, Mãos Talentosas, entenda, os dois concorrentes finais que chegaram até a final para serem escolhidos lá para ser médico daquele serviço, ambos tinham igualmente os mesmos recursos técnicos profissionais da utilidade. Quando os dois são igualmente excelentes, o que significa que não faz diferença nenhuma, um é igual ao outro, é como se não fosse nada. O que faz com que um sujeito vença e o outro perda, com que o outro perca? Falou, repertório. Um deles tinha mais repertório do que o outro, porra. Um deles sabia sobre música clássica, né? São essas as coisas, né, que fazem com que você se sinta mais seguro, com que você seja de fato mais interessante, né? É óbvio que é isso. Ter repertório é importante para burro. É uma coisa que você não pode deixar passar. Assim, falar, isso aí tanto faz. Olha, filosofia é uma das coisas que te dá muito repertório, não só para você fazer o small talk do bar, também te ajuda, mas te dá repertório, meu filho, para você lidar com as situações da vida, seja situações mais corriqueiras e triviais, até situações mais complexas. Situações triviais, né, como, por exemplo, fumo ou não fumo, eis a questão. Até situações muito complexas, como, porra, dou a minha vida, dou meu rim para alguém que precisa ou não dou, eis a questão, né? Então pronto, filosofia serve para isso. Literatura. Bem, literatura serve para algumas coisas também. Não vou falar sobre literatura aqui agora. Não é o assunto da live que eu pretendo hoje. O assunto da live que eu pretendo hoje é você fazer com que você entenda isso. Repertório é importante se você quiser ser uma pessoa. Por quê? Porque linguagem, expressão verbal, seja oral ou escrita, ela não é como um espirro, ela não é uma diarreia, ela não é uma caganeira que vem do seu interior espontaneamente, de repente, né, marca todo aquele vaso sanitário, né, deca e fica ali com a sua impressão. Não é assim, porra. Você tá entendendo? Linguagem precisa de esforço, precisa de exercício. Você tá entendendo? Precisa de atenção. Se você não se esforça para estar atento, se você não se esforça para recolher o que você conseguiu capturar, meu filho, você é uma pessoa que é como se fosse uma tábua rasa, por assim dizer. Você não é interessante, porque você não tem recursos, você não tem repertório. Algumas pessoas raras vão gostar de você pela sua cara. Algumas pessoas raras vão gostar de você pelo seu tom de voz. Algumas pessoas raras vão gostar de você pelo seu toque, pela sua pele. Mas entenda que isso ainda é muito
pouco. Não adianta querer falar diferente. Isso é muito pouco pro que se espera, porra, de um ser humano.